A dança. Segundo a BNCC, a dança é uma prática artística constituída pelo pensamento e sentimento expressos no corpo através de um ritmo em um espaço. Isso ocorre desde a era paleolítica. Nessa época, a dança estava ligada à sobrevivência, pois os povos originários, vivendo em tribos com a necessidade de recursos da natureza, criavam rituais como formas de impedir eventos e fenômenos naturais que viessem a prejudicar as atividades da prática da caça e da pesca. As características dessa dança nessa era estão ligadas a roupagem, máscaras, pinturas, expressões faciais, assim como os gritos, que também faziam parte desses rituais. As mãos e os pés, eles faziam um movimento de espantar ou dar medo ao adversário. Assim também eles poderiam fazer um cumprimento a quem estava chegando à sua tribo. Dessa forma, eles poderiam estar indicando que talvez a pessoa fosse o próprio alimento ou a própria refeição do dia. Uma das características marcantes também da dança nessa época é da ideia de que o corpo inteiro deveria dançar. Então, por complemento disso, as palmas, os pés, pescoços, o corpo inteiro, ele se localiza no espaço como forma de afirmar essa ideia. Partindo agora para a Idade Média, que é chamada da Idade das Trevas, foi um período contraditório e difícil para a dança. Nessa época, a igreja possuía a autoridade constituída. Então, manifestações corporais, como a dança, foi considerada pecado. Os teatros foram fechados, usados apenas para manifestações religiosas. Uma das características marcantes também da dança nessa época é da ideia de que o corpo inteiro deveria dançar. Então, por complemento disso, as palmas, os pés, pescoços, o corpo inteiro, ele se localiza no espaço como forma de afirmar essa ideia. A dança moderna teve início no século XX, com o início da arte moderna. E ela surgiu assim, e os seus dançarinos modernos, eles começaram a ter seus movimentos corporais, seus movimentos mais fluidos, mais leves, a explorar muito o seu corpo. E usava muito o chão. Porque isso eles trocaram a sapatilha de ponta com os pés no chão. Então, com isso, eles usavam muito o chão. Então, foi uma dança transformadora na época. E os nomes mais importantes que deram essas transformações foram Isadora Duncan, Martha Greenhouse e Rodolfo Laban. Esses três nomes dos dançarinos na época moderna, eles fizeram umas transformações. Então, mas ainda hoje, a dança moderna hoje é muito conhecida e hoje ela é usada muito nas escolas, nos teatros, nas danças de ruas, que a gente tem muito conhecimento. Então nós temos como o jazz, nós temos o hip hop, aquela American Dance, nós temos a zumba. Isso são danças, o forró é uma dança moderna, e isso tem muitas transformações ainda no nosso conhecimento brasileiro. Mas assim, dentro da BNCC, a dança ela contribui para contextualizar os conhecimentos das práticas artísticas, e isso nos leva a compreender as relações de tempo, as relações de espaços e as relações dos contextos sociais. A dança nos traz dimensões de criações, das críticas, da estesia, das expressões e das reflexões corporais. A dança hoje ela também nos articula dentro do processo cognitivo e das experiências sensíveis. Isso nos traz transformações e conhecimento da dança, que é o movimento do nosso corpo. Isso é transformação do dançarino. Quando se fala das danças neoclássicas, lembra-se que era um período de transição. Estava entre a transição do moderno para o contemporâneo. Porém, se trazia muita coisa das danças clássicas, do balé russo clássico. Era muito lembrado pelo balé. Porém, as danças não eram somente dança por dança, mas sim entendia-se os movimentos do corpo, queria-se falar do corpo, o corpo falava.
Então, por mais que lembre-se muito do balé clássico, vem muito dos movimentos que nós veremos nas danças contemporâneas, do corpo em movimento, de utilizar-se mais o corpo. Lembra um pouco da dança da era paleolítica, que é uma dança mais que o corpo representa. Então é um processo, lembrando que sempre essa processo de dança é um caminho, nada é estático, sempre há um caminho a seguir. E a música é uma música mais melódica, é uma música mais melancoliosa. Então tem-se uma preocupação maior com o corpo, tem-se um entendimento maior do corpo, vê-se o corpo como um todo de dança, não só aquela dança mais fria, compassada, mas sim uma dança mais leve, mais ritmada, mais o corpo fala. Quando lembramos de nomes importantes da dança neoclássica, lembramos de Maria Robote, que criou sua própria companhia e que fez peças para apresentar a corte da rainha Elizabeth II. Lembramos de George, um coreógrafo russo, como teve grande importância o balé russo nesse movimento de dança neoclássica. Era uma das grandes importâncias que tiveram, foram os grandes coreógrafos russos. Dança contemporânea é um gênero musical de dança teatral que se desenvolveu em meados do século XX e desde então tornou-se um dos gêneros mais conhecidos, especialmente no mundo ocidental. Alguns teóricos remetem à origem da dança contemporânea aos experimentos dos artistas pós-modernos. Entretanto, valores éticos e estéticos da dança contemporânea são encontrados desde o início do século XX no pensamento dos primeiros precursores de dança moderna, como Isadora Duncan. Mais que uma técnica específica, a dança contemporânea é uma coleção de sistemas e métodos desenvolvidos a partir da dança moderna e pós-moderna. O desenvolvimento da dança contemporânea foi paralelo, mas separado do desenvolvimento da New Dance na Inglaterra. Distinções podem ser feitas entre a dança contemporânea brasileira, americana, canadiana e europeia. A dança contemporânea não se define em técnicas ou movimentos específicos, pois o intérprete bailarino ganha autonomia para construir suas próprias coreografias a partir de métodos e procedimentos como improvisação de contato, método Laban, técnica Release, Budiminde. Esses métodos trazem instrumentos para que o intérprete crie as suas composições. Com isso percebemos as mudanças e os entendimentos da dança durante as épocas. Vemos que isso também influencia na educação hoje, que nós temos que entender que cada época e sua dança representava algo para aquela sociedade, que aquela sociedade tinha um ideal e um pensamento a partir daquilo que dançavam. Não dançavam às vezes somente por dançar, mas sim refletia aquilo que dançava. Então, para encerrar, teremos um pequeno vídeo para entender também que a dança continua crescendo e modificando até hoje. Então, vamos ver nosso pequeno vídeo agora. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor?